Agora, doutor Lucas Aires. Boa tarde, excelência. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo. O processo que o senhor pretende a sustentação de relatoria da doutora Lanice Corrêa, o senhor está processando a causa para o senhor Sebastião? Exatamente, excelência. E, doutor, ele é recorrente ou recorrido? Nesse processo, ele é recorrente. Recorrente? Ok. Com a palavra, a doutora Lanice. Obrigada, doutor Bertolucci. Boa tarde, doutor Lucas, com a palavra para a sustentação oral. Muito obrigado, excelência. Então, logo de início, eu cumprimento o excelentíssimo senhor juiz-presidente, demais senhores juízes que compõem esta egrégia turma recursal, cumprimento também os servidores da justiça que trabalham aí nos bastidores para o bom andamento desta sessão, os nobres colegas advogados também que estão a sustentar. Excelências, o caso a ser julgado ele é de simples compreensão, é fundamentado em direito do consumidor. O recorrente, Sebastião, ele foi cliente da empresa recorrida, ele possuía um contrato de consórcio em que pagava parcelas mensais de aproximadamente R$ 700. Ocorre que, por volta de agosto de 2020, em plena época da pandemia, ele precisou da segunda via da fatura de agosto de 2020. Foi até a loja da empresa recorrida, porém estava fechado, por motivos óbvios, né, em razão da pandemia mesmo. Sendo assim, ele entrou em contato telefônico com os atendentes, os funcionários da empresa recorrida, e naquela oportunidade foi fornecido de maneira virtual uma fatura, uma segunda via da fatura para que ele pudesse fazer o pagamento. Nessa situação, ele fez o pagamento naquela mesma época, porém, algum tempo depois, a empresa recorrida voltou a cobrar em relação a essa mesma fatura que já havia sido paga. Ele mostrou o comprovante de pagamento, conversou com os funcionários, não houve solução do problema, registrou o boletim de ocorrência em sede de delegacia, registrou também uma reclamação no PROCON. Nenhuma dessas medidas surtiram efeito, então foi necessário ingressar com a presente ação judicial, tendo em vista que as cobranças continuaram. No decorrer do processo, excelências, a sentença foi proferida pelo juiz de primeiro grau, no sentido de declarar a inexistência do débito, ora discutido, e, porém, julgou improcedente os danos morais. Então, o objetivo desse recurso é apenas no que tange aos danos morais, que foram negados. Muito embora o juiz de primeiro grau tenha acertadamente reconhecido e declarado a inexistência dos débitos, com todo respeito, peço vênias para discordar em relação aos danos morais, porque, excelências, nesse caso, os danos morais, eles se sustentam por dois pontos. O primeiro deles, houve transtornos, ou seja, a fatura estava paga, muito embora a empresa recorrida tenha alegado em sua defesa que houve uma fraude, uma suposta fraude, de que a fatura não se tratava de fatura emitida pela própria empresa, o fato é que na própria fatura está lá a empresa recorrida, o nome da empresa recorrida como favorecida, tem lá o seu nome e seu CNPJ. Então, obviamente, ela recebeu esses valores. Então, em relação ao pagamento, é fato incontroverso. Mas, em relação aos transtornos, é importante destacar que ele recebeu ali diversas ligações telefônicas, mensagens, cartas enviadas à sua residência com notificação prévia de negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Então, muito além dos transtornos também, tem um segundo ponto que eu destaco no recurso, foi a perda de tempo que ele teve. Ele não imediatamente procurou o Poder Judiciário. Ele tentou, de boa fé, resolver o problema de maneira extrajudicial. Primeiro, registrando o boletim de ocorrência, porque se a empresa fala que houve um crime, cabe à autoridade policial apurar esses fatos, se houve fraude ou não em relação à emissão da fatura. Então, foi informado, foi feito o boletim de ocorrência. E, além disso, também houve uma reclamação administrativa no PROCON, e no PROCON foi adotados os procedimentos cabíveis, e mesmo assim, ele não conseguiu resolver o problema. Ou seja, ele perdeu seu tempo útil, de muitas vezes estar trabalhando, estar com a sua família, ou um momento de lazer, para, de maneira isolada, tentar resolver esse problema, e não houve colaboração da empresa recorrida nesse sentido. Então, como fundamento para esse pedido de danos morais, eu trago no meu recurso, excelências, a teoria do desvio produtivo do consumidor, teoria essa adotada em diversos tribunais de justiça dos estados brasileiros,
em que reconhece os danos morais quando a pessoa tenta buscar outras formas de resolver o seu problema. Não foi imediatamente buscar a justiça, tentou resolver de maneira extrajudicial, não conseguiu, a empresa, por outro lado, não colaborou e foi necessário ingressar com esta demanda. Sabemos muito bem que o Poder Judiciário enfrenta esse problema, né, esses sobrecarga de processos a julgar, enfim, a cultura do litígio que enfrentamos em nosso país. Então, excelências, deve ser valorizada, elogiada, esse tipo de comportamento das pessoas, de antes de buscar o Poder Judiciário, tentar resolver, muitas vezes, com a própria empresa, mediante reclamações ou outros órgãos administrativos, a exemplo do PROCON. Então, deve ser valorizado essas condutas e, como não houve solução, deve ser penalizada a empresa mediante indenização por danos morais. Então, excelências, não querendo mais tomar o tempo de todos nessa sessão, esse é o pedido do recurso. Eu peço que o recurso seja conhecido e provido no sentido de reformar a sentença unicamente em relação aos danos morais, para que eles sejam conhecidos e a empresa recorrida seja condenada à indenização correspondente. Agradeço muito pela atenção de todos e encerro. Muito obrigado, excelências. Obrigada, doutor.